Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, onde nós nos reunimos aqui sempre para falarmos sobre a palavra do Senhor. Nós temos iniciado aqui uma série de vídeos sobre os ensinos de Jesus. O que o Senhor Jesus Cristo realizou durante o seu ministério é muito importante, mas também o que ele fez no que diz respeito à obra de salvação está relacionado ao que ele ensinou. O que Jesus ensinou é de muita importância. No ministério dele, ele ensinou algumas parábolas e essas parábolas têm muitas lições preciosas. E hoje nós vamos estar falando sobre mais uma parábola que Jesus nos contou. E a parábola que nós vamos estar estudando e meditando neste vídeo se encontra em dois evangelhos. No evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 31 ao 35, e Mateus 11, versículo 16 ao 19, onde Jesus fala sobre crianças na praça. Eu vou escolher o texto que está em Lucas. Lucas 7,31 diz assim: E Jesus continuou: A que, pois, compararei as pessoas desta geração, a que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O contexto dessa parábola é que Jesus está finalizando o seu discurso a respeito de João. João, o Batista, está preso por denunciar os pecados de Herodes, e dentro da prisão, João enfrenta um conflito. Ele fica, de certa forma, com uma dúvida se de fato Jesus era o Messias esperado ou se haveria de vir outro. Então, João envia até Jesus alguns dos seus discípulos para indagar se Jesus de fato era o Messias ou haveria de vir outro. Então, João, tendo essa dúvida, ele está com o coração e a fé abalada. Jesus então leva os seus discípulos, junto com os discípulos de João, para uma missão, e nesse percurso que Jesus vai realizar milagres, sinais e prodígios. Depois que Jesus realiza algumas curas, Jesus então envia os discípulos de João de volta a ele, dizendo: Olha, digam a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os leprosos são purificados e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Esses são os sinais que apontavam para o Messias. Então Jesus, em outras palavras, está afirmando para João que ele de fato é o Salvador, é o ungido, aquele que haveria de vir, e depois dele não há outro Salvador. Depois que os discípulos de João retrocedem até a prisão para informar João sobre as obras de Jesus e os seus ensinos, Jesus então começa a dar testemunho para a multidão de quem era João. E nesse testemunho, Jesus disse que João era um grande profeta, nascido de mulher, não há ninguém semelhante a João. E João veio com essa característica mais robusta, sendo chamado no Novo Testamento de o Messias, sendo chamado no Novo Testamento de o Elias que havia de vir preparar o caminho para o Senhor. Então João tem uma mensagem e Jesus tem uma mensagem. Ambas as mensagens estão em harmonia, mas a forma que João apresenta essa mensagem é um pouco mais dura do que o método que Jesus apresenta. Tanto a mensagem de João é renunciada, tanto João é odiado, como o próprio Jesus Cristo também vai ser por muitos negado e odiado. Quando Jesus diz: aqui compararei os homens desta geração, ele não está falando da totalidade, porque de fato houve pessoas que creram na pregação de João, assim como também houve pessoas que acreditaram na pregação de Jesus. Provavelmente Jesus está levantando essa parábola para comparar os homens dessa geração exclusivamente sobre principalmente os
escribas e fariseus e aqueles que não creram. Jesus, então, dá esse testemunho e depois desta introdução então que ele conta essa parábola. Agora, com essa parábola, ele vai confrontar os seus ouvintes que recusaram a ouvir tanto a mensagem de João quanto a mensagem dele. Jesus contou esta parábola interessante sobre crianças brincando na praça. Uma brincadeira de faz de contas, provavelmente de um casamento e de um velório. Quando ele diz: a que compararei essa geração? É como crianças que disseram umas às outras: vamos brincar. E quando uma dessa turma começa a cantar e tocar flauta, a outra se recusa. Então é como se Jesus estivesse numa praça contando essa parábola, tendo em vista uma realidade que ele vivia. E aí um grupo que propõe a brincadeira do casamento, que é a ideia de tocar flauta e cantar alegremente, a outra se recusa. E aí, essa outra se recusando, o outro grupo se levanta e diz: não, não vamos brincar de casamento, vamos brincar de velório, vamos aqui fazer lamentações e vocês devem chorar. E as outras crianças também se recusam. Ou seja, aqui nós temos um contexto de insatisfação por ambas as partes. Simon Kinsmaker, que é um comentarista do Novo Testamento, ele diz que a interpretação mais plausível seja que as crianças que sugeriram a brincadeira alegre do casamento e a triste do funeral representam os judeus que queriam que João fosse alegre e que Jesus lamentasse. Como nenhum dos dois viveram conforme as expectativas deles, então se queixaram. Disseram a João: nós tocamos flauta e não dançaste. E disseram a Jesus: entoamos lamentações e não choraste. De modo que a vida de João não agradava, e diziam que ele tinha demônio, e de modo que a vida de Jesus também não os agradava, porque Jesus comia com publicanos e pecadores. Então Jesus está dizendo que essa é a maneira como vocês, fariseus e seus seguidores, se comportam. São infantis e insatisfeitos. Quem é João, então? Já que os fariseus o chamavam de endemoniado. Mas o que a Bíblia diz sobre João? Eles diziam que João, no versículo 33, por não comer pão e não beber vinho, tinha demônio. Mas o que a Bíblia diz? Primeiro, a Bíblia diz que aos olhos de Deus, João era grande e cheio do Espírito Santo. Lucas 1, versículo 15 ao 16, nos diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. A lição aqui que nós já aprendemos e podemos aplicar é que há um julgamento do mundo a respeito dos filhos de Deus e há uma sentença de Deus positiva sobre o filho dele. Para os homens, João era um endemoniado, mas para Deus é aquele que é cheio do Espírito Santo, que prepara o caminho do Senhor. Ainda em João, capítulo 1, versículo 6 ao 9, a Bíblia diz que aos olhos de Deus, João é um enviado. A Bíblia diz, João 1, 6, houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Então, João é o enviado de Deus com o propósito de preparar o coração dos seus ouvintes para o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus Cristo. Para o mundo, um endemoniado, mas para Deus, um enviado. Então, nós temos que entender isso. Aqueles que são chamados por Deus nem sempre vão agradar o mundo. Se João, cheio do Espírito Santo desde o ventre, se João, sendo enviado de Deus, foi chamado de endemoniado, imagine eu e você. Em terceiro lugar, João era o precursor do Messias. Ninguém mais, ninguém menos do que aquele que pavimenta, prepara a estrada para a vinda do rei. Era o arauto do rei, aquele que prepara o caminho para o rei. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 6 a 8, diz que a roupa de João era feita de pelos de camelo
Ele usava cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Era uma espécie de nômade, né? E João pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizo vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Então, esse é João, aquele que para o mundo é o endemoniado, mas aquele que Deus chama como aquele que prepara o caminho para o Senhor. E Jesus, eles diziam que Jesus então era um comilão, um glutão, um bebedor de vinho, porque Jesus comia com pecadores e publicanos. Lucas 7,34, a Bíblia diz que veio o Filho do Homem comendo pão e bebendo vinho, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Aqui, o que nós precisamos entender é que Jesus veio com uma mensagem de graça, uma mensagem da graça. Ele ia em qualquer lugar que o convidassem. Lucas 7,36, a Bíblia diz que Jesus vai na casa de um fariseu. Lucas 5,29 diz que então Levi, que é Mateus, ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que sentavam com ele à mesa. Ou seja, Jesus não tinha problema nenhum em se assentar com aquele tipo de pessoa que para os religiosos era a pior classe de pessoa de sua época. Lucas 11,37, a Bíblia fala que Jesus novamente é convidado a ir na casa de um fariseu para uma refeição e Jesus aceita o convite. Jesus não veio salvar apenas os publicanos e os pecadores. Ele veio também salvar os hipócritas, fariseus religiosos, porque o médico veio para os doentes e há doente também no meio da religião. E Jesus veio salvar esses também que, preso na sua arrogância e no seu orgulho, se julgam e se acham melhores que qualquer outro tipo de pessoa. Mateus 9, versículo 10 ao 13 nos diz que, estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. E aí, quando Jesus faz essa parábola, comparando os judeus a crianças que estão insatisfeitas com a música de alegria e crianças que estão insatisfeitas com o cântico de lamento, Jesus está fazendo uma denúncia aos religiosos de sua época que não se contentava com uma mensagem que apontava o juízo de Deus, como a mensagem de João, que chamava os hipócritas religiosos de raça de víboras e pecadores, produzam frutos de arrependimento, digno de arrependimento. Eles não aceitavam essa mensagem que era dura, é tanto que o próprio João morre por causa da sua mensagem, que denunciava o pecado de Herodes. Eles também não aceitavam a mensagem de Jesus, que alcançava pecadores, que alcançava publicanos. E Jesus conclui então essa parábola dizendo que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Lucas, no versículo 35, nos diz isso. Lucas 7,35. A versão bíblica fácil de ler diz assim: Porém, a sabedoria de Deus traz uma nova realidade para aqueles que a praticam. Ou seja, a sabedoria de Deus está relacionada àqueles que aceitam a mensagem. A versão NVT, nova versão transformadora, diz que a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. E a NVI diz que a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Significa que reconhecer em João aquele que prepara o caminho para o Senhor e ver Jesus Cristo como esse Senhor que traz a salvação é a própria sabedoria na vida. Oséias, capítulo 14, verso 9, nos diz: Quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreende. Os caminhos do Senhor são justos, e os justos andam neles, mas os rebeldes nele tropeçam.
Assim como nos dias de Jesus haviam pessoas como crianças insatisfeitas com o método de Deus para a salvação, hoje também há pessoas insatisfeitas com o meio pelo qual estabeleceu a sua salvação. Nós precisamos lamentar e chorar por nossos pecados em arrependimento e nós precisamos nos alegrar e festejar pelo nosso Salvador que perdoa os nossos pecados, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Esse foi mais um ensino que Jesus Cristo tem para nos ensinar. Não sejamos como essas crianças insatisfeitas, mas que possamos nos contentar com o método de Deus. Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ele é o único Salvador. É em Jesus Cristo que nós temos a salvação. Não podemos e não precisamos esperar outro Salvador, porque ninguém pode salvar como Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa levar essa mensagem a mais pessoas, compartilhando esse vídeo para o maior número de pessoas. Nos ajude deixando o seu like, deixando o seu comentário. Aqui é muito importante. Que Deus abençoe a sua vida, um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, Deus assim nos permitindo. Tchau, tchau.